Bancada Pernambucana, amigos do Nordeste, muito boa tarde. É absolutamente inacreditável como os dirigentes do futebol brasileiro, e aí eu não me refiro a clubes especificamente, a federação, a CBF, eu me refiro em linhas gerais. É absolutamente inacreditável como você tem numa disputa de Série D do futebol brasileiro, o Santa Cruz Futebol Clube, que eu não tenho nenhuma dúvida, é a maior folha salarial da Série D. O presidente do Santa Cruz confirmou que a folha salarial é de R$ 1.250.000. O Santa Cruz vem de uma classificação histórica, maior público do Santa Cruz como mandante na Série D na Arena, aliás, na Série D não, na Arena em toda a história, nesses 12 anos de Arena Pernambuco. É o maior público que o Santa Cruz colocou por lá. E o Santa Cruz vai ser obrigado a jogar a partida decisiva contra o Altos. O seu jogo praticamente valendo a sua passagem para a definição da vaga, para a luta pela vaga de acesso à Série C, que é tudo que o Santa Cruz precisa nessa temporada, arrisco a dizer, mais do que a Sociedade Anônima do Futebol, Santa Cruz tem que sair da Série D esse ano. Porque para o ano, o calendário é completo. Mesmo que tenha um quadrangular no meio para tentar o acesso, mesmo que seja a mesma fórmula que o Náutico e o Retrô estão disputando agora. Mas é calendário cheio. É possibilidade de melhor contrato. Então o Santa precisa subir. E é absolutamente inacreditável que o jogo que vai ter a perspectiva de maior público no Recife no final de semana vai ter que passar para segunda-feira, às 8h30 da noite. E o problema não está só residindo pelo fato de ser na segunda-feira. Se o jogo fosse no Arruda, o Arruda com a sua plenitude, com a sua capacidade, não seria ruim, 8h30 da noite no Arruda. Seria um baita de um horário e eu não discuto e não duvido que o estádio estaria lotado. Mas você submeter o torcedor do Santa Cruz Futebol Clube por incapacidade e incompetência de dirigente, essa é que é a verdade. Porque não tem discussão, o jogo do Santa Cruz com o Altos tinha que ser no domingo, isso é indiscutível, já que não dá para ser no sábado, porque Sport e São Paulo não tinha como ser mexido, porque o São Paulo tem o compromisso da Libertadores na terça-feira seguinte, e aí o calendário da Conmebol está acima do calendário da CBF, então aí o jogo do Sport não é dificuldade. Tem muita gente achando que o problema também está no jogo do Sport. Não, não está. E será outro jogo de casa cheia. Será outro jogo, não tenho dúvida, com mais de 25 mil espectadores depois da vitória do Sport. Mas o jogo do Santa Cruz, no domingo, quebraria o recorde de sábado passado, não tenho dúvida quanto a isso. E negociando com o Altos um pouco mais de espaço para a torcida do Santa Cruz, eu arrisco a dizer que era jogo para 40 mil. E você vai pegar, no dito futebol profissional do Brasil, um jogo que tem uma perspectiva. Se tiver um pouquinho mais de capacidade para o torcedor do Santa Cruz, um pouquinho mais de ingressos, conversando com o Altos, isso acontece. Porque o Altos não vai ter nem 1% do ingresso destinado a ele no jogo. O regulamento manda destinar 10%. Qual é a expectativa do Altos? 50 torcedores? 20 torcedores? Coloca num camarote na arena. Coloca no melhor lugar o torcedor do Altos que quiser ir, ele tem todo o direito de ir, mas não inviabiliza a arena de ter no mínimo 40 mil pessoas, porque é jogo para isso. E infelizmente você vai colocar o jogo de maior público do final de semana na segunda-feira, que dificilmente vai chegar nesse patamar de ingresso, porque
o acesso à arena é terrível, o retorno para a arena é terrível, tem a questão do metrô. E eu, quando falo, ouvinte, amigo internauta, quando eu falo na questão do torcedor que não tem o transporte, do torcedor que não tem o seu carro para ir ao estádio, ou que tem o seu carro, mas que fica economizando, porque o estacionamento também é caro e ele também tem o seu orçamento apertado, né? Nós já vamos estar para lá da metade do mês e o orçamento das pessoas é curto. A nossa população é uma população pobre. A gente não pode só pensar naquele que pode ir no seu carro, muito bem gastar o estacionamento, naquele que aluga um camarote e vai fazer uma verdadeira festa. Que bom que esse possa ir, independentemente de transporte, mas vai ser um sufoco, vai ser um sofrimento com o jogo 8h30 da noite na arena. Todos nós já conhecemos como é que funciona. Nós tivemos relato no jogo do sábado, onde a disputa de pênaltis terminou por volta das 7h30, que alguns torcedores do Santa Cruz que moram em Olinda, às 10 da noite ainda não tinham conseguido chegar na BR para voltar para casa. Ainda estavam na dificuldade do trânsito complicado para sair da arena. É claro que mais de 35 mil pessoas estavam por lá. Uma coisa é chegar paulatinamente o público para o jogo. Outra coisa é quando termina, todo mundo quer ir embora ao mesmo tempo. É claro que a gente sabe que em qualquer lugar do mundo, um evento não é só futebol. Qualquer evento com uma margem de público muito alta, a saída tem dificuldade. Mas era um sábado, minha gente. Era um sábado. No domingo, a grande maioria não trabalha. É o dia do descanso, muitas vezes, do trabalhador. Mas o jogo numa segunda-feira, para o cidadão que trabalha, para o cidadão que larga às 19 horas, para o cidadão que vai largar às 18 horas, eu não falo nem os das 8 da noite, porque o das 8 da noite ou negocia com o patrão para ir para o jogo ou perder o jogo. Então, é absolutamente inacreditável a nossa incompetência, quando temos tudo na mão, porque nós temos 3 grandes jogos na capital pernambucana, depois de um final de semana espetacular, com os 4 principais clubes do nosso estado vencendo os seus jogos. Então, uma perspectiva de capacidade máxima na Ilha do Retiro, depois da vitória do Sport e do grande comparecimento que, com certeza, a torcida do São Paulo vai estar. Porque a região tem muita gente que torce pelo São Paulo Futebol Clube. Foi feita pesquisa quando o Suape estava de vento em popa, muito torcedor do São Paulo apareceu por aqui. Muita gente que veio do Sudeste, do Sul, que torce por equipes de outros estados, que gostam verdadeiramente dessas equipes. Contra o Palmeiras, o tobogã da Ilha do Retiro estava lotado com o torcedor do Palmeiras. E por que não vai ser com o torcedor do São Paulo? Então a gente tem uma perspectiva de mais de 25 mil pessoas na ilha, uma perspectiva de mais de 15 mil pessoas nos aflitos, o que seria o maior público do Clube Náutico Capibaribe na temporada, e uma perspectiva, se bem trabalhada, de 40 mil na arena, ou quase isso. E, infelizmente, pela incapacidade dos nossos dirigentes, a gente vai perder essa grande oportunidade. E pegando o jogo de maior público e colocando na pior data. Ainda tem essa. Pega o jogo do maior público, no estádio mais distante, no estádio com dificuldade para o torcedor chegar, com dificuldade para o torcedor sair, num dia de semana, e a gente vai jogar fora. Não estou dizendo que não tenhamos um grande público. Eu acho que o piso para o jogo do Santa Cruz é 25 mil, que é um grande público. Para uma segunda-feira, eu não tenho dúvida. E jamais irei duvidar da capacidade do torcedor do Santa Cruz, do torcedor pernambucano em geral, mas nesse momento do torcedor do Santa Cruz, que é o mais sacrificado, é o que está na pior divisão, é o que está nas piores circunstâncias, é o que praticamente está sem estádio, é o que está sofrendo uma barbaridade, mas que vai, incentiva minuto a minuto, vive essa emoção que só o futebol proporciona. E, infelizmente,
infelizmente, a incapacidade dos nossos dirigentes em todas as esferas. O dirigente do clube é o menos culpado, porque ele não define nada. O dirigente do clube, ele só pode ser considerado culpado porque ele concorda com o status quo que está aí na divisão de cima e na divisão de baixo dos dirigentes. Ele concorda e faz como lagartixa, só diz sim para esse pessoal. É a única culpa que o dirigente de clube tem. Agora, os demais é de uma incapacidade abissal. Essa que é a grande realidade. Não adianta culpar a polícia. Não adianta querer dizer que a polícia poderia dar garantia para 2 jogos no domingo, porque nós sabemos da dificuldade que é, nós sabemos o que é o torcedor nas ruas, o torcedor do bem não, mas o cara da organizada que gosta da baderna é um convite para ele, para bagunça, para violência, para acabar com a paz com quem não tem nada do futebol na cidade no domingo. É temerário pedir que um jogo seja 11 horas da manhã na Arena e o outro nos Aflitos às 19 horas. É preciso também respeitar o trabalhador da polícia. Mas tem contingente suficiente, mas o policial é um ser humano. O policial militar também é gente, também tem direito à folga, também tem direito às suas férias. E muitas vezes, em coberturas maiores, como por exemplo de carnaval, férias são suspensas. O funcionário público militar, ele já dá o seu sacrifício pela sociedade nos momentos, por exemplo, como o carnaval. E não custa nada lembrar que a polícia não tinha nada que está dentro de estádio de futebol. Futebol é um evento privado. A polícia tem que dar a segurança fora, mas você tem que ter um grande contingente dentro do campo para que a CBF autorize o jogo. Deveria ser segurança particular, o clube deveria pagar. Aí sim, você poderia até dizer, não vou fazer o jogo porque vou bancar a segurança dentro do estádio. E mesmo assim, o efetivo seria muito difícil. Então, realmente, me assustou a ideia que surgiu de que poderia ser às 11 horas da manhã, o jogo da Arena, o que seria um outro absurdo, porque para o torcedor chegar também era outro inferno logo pela manhã, e o outro às 7 horas da noite. É uma coisa absurda pensar nisso. Faltou habilidade, faltou jogo de cintura para você colocar o jogo mais importante do final de semana no final da semana. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa.